Estou aqui na Zona Sul de São Paulo, na região do Morumbi, acompanhando mais uma entrega de sucesso pela Milênio Móveis, e eu vou apresentar para vocês o modelo escolhido pela nossa cliente, que foi a nossa queridinha cadeira Austrália, toda feita em corda náutica utilizando a trama raquete e a sua pintura eletrostática na cor preta, e o estofado foi o Lisato Grafite. É uma cadeira super confortável e muito vendida aqui em nossa loja. O modelo escolhido para acompanhar as nossas cadeiras Austrália foi a mesa Itamambuca, que tem a sua estrutura toda feita em alumínio, a madeira Kumaru, e aqui temos o centro giratório em alumínio, que é uma mesa super funcional e tem esse design super elegante. E para o espaço da piscina, o modelo escolhido foi a nossa espreguiçadeira Style, toda feita também em corda náutica, utilizando a trama tradicional, com almofada de apoio, super confortável para tomar um sol, gente. Vejam só que peça linda e super confortável.